É o programa Manhã Viva que chega até você, até a sua casa, até o seu coração, porque nosso desejo é levar até si a esperança, o amor, a caridade. E nós somos família. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse momento de partilha, né? De falarmos um pouquinho sobre a riqueza da Igreja Portuguesa. De modo especial, nós vamos falar sobre as missionárias servas do Espírito Santo. Estamos aqui com a nossa convidada, a irmã Maria Mendes. Seja muito bem-vinda. E convido então a irmã agora a rezar conosco. Podemos fazer a oração, irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confio a congregação das irmãs missionárias servo do Espírito Santo a cuidado de Maria, Mãe da Igreja, que conceda os dons do Espírito Santo às nossas irmãs capitulares que estão no 15º capítulo geral em Roma, e também pela missão da Canção Nova e todos os irmãos e as irmãs que estão a rezar conosco neste momento. Vinde, Espírito Santo, iluminai-nos e fortificai-nos. Ficai conosco e ajudai-nos a rezar bem. Santíssima Trindade, nós cremos que estais aqui presente. Adoramo-vos com respeito e amor filial. Em união com Maria, Mãe de Jesus, com anjos da guarda, com São José, os padroeiros de nossa congregação e todos os anjos e santos. Adoramos vossa onisciência, pela qual tudo conheceis, até os pensamentos mais secretos e os sentimentos mais íntimos de nossa vida. Adoramos vossa justiça, que recompensa o bem e castiga o mal. Adoramos vossa santidade, que nos chama à santidade de vida e nos convida à perfeição. Santíssima Trindade, nós vos louvamos e agradecemos pelo amor e bondade sem fim da obra da criação, redenção e santificação. Agradecemos especialmente por nos teres conduzido com tanta sabedoria e bondade ao longo da vida e por nos teres escolhidos entre milhares para a vocação religiosa missionária nesta congregação. Também agradecemos de coração pela proteção desta noite e por mais este novo dia que a vossa bondade nos concede. Para agradecer tantas graças, queremos amar-vos de todo o coração e colaborar para que o vosso amor seja cada vez mais conhecido e amado por todas as pessoas. Disponde de nós conforme a vossa vontade. Pronto está o nosso coração, ó Deus. Pronto está o nosso coração. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora eu convido a irmã a sentarmos ali para tomarmos um chazinho, para conversarmos um pouquinho mais sobre o vosso instituto. A senhora que veio da Grande Lisboa. Seja muito bem-vinda, viu, irmã? Que alegria conhecer um pouquinho mais da história de vocês, saber mais sobre a sua atuação missionária, né, das servas do Espírito Santo. Irmã, primeiro apresente-se para nós, quem é a irmã, quanto tempo está aqui, como é que sentiu esse chamamento de Deus para entrar para o Instituto? Eu sou a irmã Maria Mendes. O nosso nome sempre termina com Maria Mendes SPS, que é Servaram Espírito Santo, ou seja, que é português, missionária, serva do Espírito Santo. Eu sou de Timor-Leste e recebi missão permanente para Portugal, por isso estou cá há 20 anos. E queria contar um pouco a experiência, como que eu vou descobrir esta vocação. Vamos tomar aí um chazinho? Vamos?
Aqui tem uma aguinha quente, a senhora também tem aí o chá que a senhora pode colocar e a gente vai conversando. Sim. E assim, aquilo ali é um refresquinho. Isto, quiser tomar aí, Muito mete aí obrigada. temos aqui o chá aí ao seu lado, tá bem? Tem também aqui, olha só. Veja aqui, irmã, o chazinho. Aqui ao seu lado. Isto. Pode meter aí, não há problema. Estamos todos em casa, somos família, não é verdade? Sim, muito obrigada. Tudo tranquilo. Então, a irmã bem. vai falando um pouquinho que veio de Timor-Leste e lá descobriu, então, que Deus a chamava. Sim. Eu, assim, quando éramos... Eu tenho 8 irmãos comigo. E os meus pais eram muito simples, mas têm uma rica da fé, da fé, viver a fé. E então, o meu pai, todas as noites, conta-nos a história que os missionários que vêm de fora, especialmente Timor, quando fala, tem tudo a ver com Portugal. Temos missionários que vieram de terra longe, deixaram as suas casas para vir nos apoiar e servir, sobretudo cuidar os pobres, os doentes, os carenciados. E então parece que isso ficou na minha cabeça que eu também podia um dia, quando crescer, posso ser como estes missionários. Eu não sei como vai ser, como vou ser, como faz, não sei, mas tem este pensamento. Quando tinha 9 anos de idade, nós tínhamos visitas das irmãs carmelitas. E uma irmã chama-se Aurora, é de espanhola, ainda vive agora. E ela começou a dizer que estas meninas podem ser freiras, não, irmãs, ser madres, diz assim. Eu tinha 9 anos, temos grupo Cruzada, éramos pequenos, mas já temos o grupo Cruzada é padroeira Santa Maria Goretti. E então, eu tenho uma prima, chama-se Aurora. A irmã disse que quem quer ser irmã? Primeiro ela perguntou, quem que é aqui, quem que chama-se Aurora? A minha prima levantou o braço, eu fiquei triste. Mas quem que quer ser freira? Levantei o meu braço. Mas em casa, rezamos todas as noites, terços, temos que ir à missa e fazer atividades diferentes de todas as idades na igreja. E então, eu queria ser freira. Então, nós temos um grupo, depois de 12 anos de idade, quando entramos nos 13 anos, temos grupo adolescentes, que é padroeira. Deixou padroeira Santa Maria Goretti, agora entrou no grupo adolescente, padroeira São Domingos Sávio. E deste grupo de São Domingos Sávio, podemos escolher quem quer ser padre ou irmã ou madre. Tem outro grupo vocacional. Então, cresci deste grupo vocacional, muito bem acompanhada pelos mestres, mas eu cresci com as irmãs canucianas. Tem lá primas, tem lá manas, pronto. E quando até 12º ano, as irmãs acompanham sempre para fazer um retiro, para decidir entrar ou não. Sim. E ali chegou na minha paróquia as irmãs missionárias servas do Espírito Santo. Uma irmã alemã que é muito alta, vem assim, muito chique, começou a comunidade na minha paróquia. E na paróquia trabalham os padres missionários do Verbo Divino. Então, nós fomos lá passar Natal, éramos como candidatas das irmãs canucianas. Sim. Mas parece que esta irmã, já faleceu, já está no céu, conquistou-nos. Ela começou a falar sobre a vida Arnaldo Jansen, Maria Helena Stollenwer e Josefa. E quem são essas pessoas? Explica Essas para pessoas, acho que mais tarde eu vou falar assim, faz parte cofundadora da nossa congregação. E então, eu 12º ano, quando terminei, eu escrevi uma carta para a missionária Serra do Espírito Santo, para querer entrar. E as irmãs responderam que podem entrar. Então, terminei 12º ano, entrei no convento, que toda a formação fez em Indonésia, Timor Ocidental. Naquela época, eu entrei em 91, onde que Timor-Leste ainda faz parte Indonésia. Eu sou ex-indonesiana, pronto. E então, depois entrei na província ocidental da Indonésia, tinha formação lá 4 anos. Depois 4 anos, fazemos os primeiros votos que recebe a cruz, não é? A cruz, e fui enviada, volta para Timor-Leste. Trabalho lá em Timor-Leste como irmãs. Mas depois, quando eu trabalhei em Timor, até 1999, que todo mundo sabe que o Timor escolheu para ser independente, não é? Então, depois daquela tudo época,
é muito difícil. Eu trabalhava numa comissão onde quer ir nas prisões, nos hospitais. Então, consequência de tudo isso, depois da independência, temos que sair. Quer ou não, temos que sair. Todos tiveram que sair do país. Sete irmãs da minha congregação, nós temos que sair. Azral, que é a irmã Ágada. Você conhece a irmã Ágada? Já está no céu. A nossa Madre Geral de Roma é uma irmã de Rio do Sul, Brasil. E a irmã foi até a Indonésia, depois mandou a nossa província, temos que tirar-nos de lá. Entramos numa ambulância, olha, estou a arrepiar de vez em quando falo isso. A motorista da ambulância é uma irmã cristã, que é da Áustria, a nossa irmã, e conduziu a ambulância, nós saímos da Timor Ocidental, a Tamboa, temos que ir até Kupang, leva 8 horas. Chega lá, depois temos que esconder, esta é uma história muito dura. Depois chegamos Surabaya, Indonésia ainda. Depois lá temos que tratar os documentos para poder sair para Filipinas. Sim. E temos que trocar os nossos nomes, fazer passaporte. Eu ainda, neste momento, guardei todos os documentos falsos. Pois. E que nós não somos timorenses, somos raparigas que temos que ir fora para procurar o trabalho. Então, depois fui até Filipinas, faz lá 2 anos de formação e preparação para fazer votos perpétuos. Nós, quando antes fazemos votos perpétuos, nós temos que escrever, pedir para Roma 3 pedidos. Número 1, número 2, número 3. Os países que queremos ir, eu pedi, número 1 era Portugal, número 2 Moçambique, número 3 Timor-Leste. Mas depois, quando recebi o mandato missionário vem de Roma, era Portugal. E depois isso, como Timor terminou seu referendo, não é? E não pôde entrar em Timor, mas depois as irmãs disseram que podia comprar bilhete Filipina, pela passagem pelo Timor, depois Portugal. Então, 2001, que estava a esperar a visa para Portugal, não é? E depois as irmãs, quando recebi o visto, comprou o bilhete, sai de Filipina dia 28 de novembro, chega a Timor dia 30 de novembro, depois sai de Timor dia 29 de dezembro, chega cá dia 30 de dezembro, último dia do ano. Estou cá até agora. 20 anos cá. Passaram-se. 20 anos e uma semana, pronto. Isso. Irmã, a senhora está também com outras irmãs, com certeza, a desenvolver um trabalho, né, pelas missionárias, servos do Espírito Santo, no bairro social Casal de Cambra. Mas eu queria que a senhora falasse assim, resumidamente, porque a senhora tem muita coisa para partilhar, graças a Deus, né? Vamos falar um pouquinho sobre a fundação, sobre a vossa fundadora, porque é importante, que a senhora tocou num ponto essencial. Perguntaram quem quer ser irmã, mas quando as missionárias, servas do Espírito Santo, chegaram lá e falaram dos fundadores, o seu coração ficou palpitante de amor e aí descobriu, é aí. É para esse lugar que Deus me chama, mesmo que sem compreender, mas por um testemunho de vida. Então, fale para a gente, assim, de uma forma resumida, sobre esses fundadores. Porque, assim, eu, como uma irmã, serva do Espírito Santo, quando falo sobre fundador, não posso separar com primeira congregação e terceira congregação. Missionários do Verbo Divino, serva do Espírito Santo e adoração perpétua. Isso. Então, para conhecer Santo Arnaldo Jansen nasceu no dia 5 de novembro de 1837 em Goa. É uma pequena cidade da Baixa Renânia, Alemanha. Era o segundo 10 filhos e os pais incutiram nele uma grande dedicação ao trabalho e uma profunda religiosidade. Pronto. Foi ordenado sacerdote 15 de agosto de 1861 pela Diocese de Münster e foi destinado a trabalhar numa escola secundária em Bochol, onde se distinguiu como um professor exigente, mas justo. Em virtude da sua profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus, foi nomeado diretor diocesano do Apostolado da Oração. Este apostolado encorajou Arnaldo a abrir-se aos cristãos de outras denominações. Ele foi um homem consciente das necessidades espirituais de outros povos, para além dos limites da sua diocese, e preocupou-se pela missão universal da Igreja.
decidiu dedicar a sua vida despertando a Igreja da Alemanha para as suas responsabilidades missionárias. Com tal propósito, ele resignou do seu lugar de professor e, logo em seguida, fundou o Mensageiro do Sagrado Coração. Esta revista mensal dava notícia da missão e animava os católicos de língua alemã a trabalhar mais pelas missões. Os tempos eram particularmente difíceis na Alemanha. Se o mundo conhece Bismarck, quem é este senhor Bismarck? Bismarck havia declarado a Kulturkampf com uma série de leis contra os católicos. E perseguição ao catolicismo. Sim, expulsou de religiosos e sacerdotes e a prisão de muitos bispos. Nesta situação caótica, Arnaldo Jansen propôs a alguns dos sacerdotes expulsos do país a ida para as missões ou que pelo menos ajudassem na formação de missionários. Lentamente, mas com segurança e com a palavra de encorajamento do vigário apostólico de Hong Kong, Arnaldo descobriu que Deus o chamava para enfrentar esta difícil tarefa. Muitos diziam que ele não era o homem indicado para tal e que os tempos não eram propícios para a fundação. A resposta do Arnaldo foi: o Senhor desafia a nossa fé e incentiva-nos a fazer algo novo, precisamente quando tantas coisas implodem na igreja. Então, este Arnaldo sabe ler os sinais. Dos tempos, a necessidade, os apelos que Deus estava a fazer sim, para o Instituto nesse tempo já. Sim, ele já tem sonho grande para os filhos e as filhas que ele vai... E foi nesse momento que aconteceu a diáspora, então. Cada um foi para um sítio. Com a ajuda de alguns bispos contam, alguns apoiam. Então, com a ajuda de alguns bispos, Arnaldo inaugurou no dia 8 de setembro de 1875 em Steyl, Holanda, a Casa Missionária, e esta data é considerada o dia da fundação dos nossos irmãos, que missionários do Verbo Divino. E este é um bar. O Arnaldo comprou um bar para fundar as nossas congregações. Entre este bar, ele fundou a congregação masculina e começou enviar os padres. E nota-se, quando Arnaldo começou a enviar os padres para as missões, descobriu que a área das missões que os homens não podem mesmo. Precisam as mulheres para poder assumir. E então sentiu esta falta. Então o que ele faz? Fundou a nossa congregação. Então para quê? Para trabalhar nos hospitais, nos serviços sociais, para o campo que os homens não podem assumir. Então, como naquela época, esta que eu vou falar mais para frente, que as nossas cofundadoras, Maria Helena Stollenberg e Josefa Stemann, que elas cresceram também na fé, na família tem fé, elas também lêem esta revista, no meio destas situações, descobrem também que tem necessidades fora da Europa, tem chamamento. Então, elas simplesmente ir lá porque apoiar a casa missionária, mas depois lá esperam longos anos, depois foram receber o hábito e como depois fundou a nossa vocacional. Sim, vocacional. E por isso que, porque quando fala isso precisa uma semana para falar toda a história. É verdade. E ainda é pouco, né? Mas agora eu posso falar um pouco sobre as nossas madres. As nossas madres. Irmã, mas eu quero recordar aqui Sim. que depois, há quanto tempo já está no Instituto como consagrada? Fiz 25 anos no 2020. Ah. E pandemia nós celebramos, eu fiz com uma irmã da Indonésia também, nós a mesma comunidade. A irmã foi à Indonésia para ver a mãe, estava doente, quando chegou lá a mãe faleceu, mas depois ela não conseguiu voltar por causa da pandemia. Ela chegou agora em 2021, ficou lá 1 ano e meio. E a paróquia celebrou o nosso jubileu no dia 8 de dezembro. Que bonito. Chama-se Jubileu 2020. Sumbou no 2020. Celebrou 2021. Muito bem. A irmã, a senhora é coordenadora, superiora da comunidade do Casal de Câmara, faz parte da equipe da liderança do Conselho Regional Espanha-Portugal, também é representante legal e delegada em Portugal. A senhora disse aí também que o seu fundador conseguiu ler as necessidades do tempo, né?
as exigências do tempo presente. Vocês estão lá em Casal de Câmara, também fazendo esse trabalho social. Como a senhora disse, precisava de mulheres para desenvolver esse trabalho. E hoje vocês vivem essa realidade. Quando celebramos o centenário da nossa congregação, 1989, celebramos 100 anos da fundação, da nossa existência. E nós não tínhamos casa em Portugal. Nós temos uma irmã que agora, regional anterior, que é a irmã Maria José Rebelo, queria entrar na congregação através dos irmãos, os nossos irmãos Verde Divino. Sim, sim. E então a direção-geral pensou que futuramente podemos ter mais vocações em Portugal. Começamos em Viseu, o mesmo ano, que é 89. Mas 96, imagina, 96, a Câmara Municipal de Sintra, que o presidente da Câmara, desculpa, eu não sei o nome, sim, não sabia, problema. Mas o presidente da Câmara pediu à Comissão de Justiça e Paz que uma congregação feminina podia assumir o bairro social em Casal de Câmara. E então, quem que estava na Comissão de Justiça e Paz é o Padre Valentim, que é funcionário do Verde Divino. Então, o Padre Valentim comunicou a nossa geral e a nossa congregação, então assumimos o bairro Casal de Câmara em 96. A casa onde estamos a morar é da Câmara. Sim. Nós pagamos gasto, água, luz, isso, mas a casa é da Câmara, porque assumimos o bairro tem muito problema. É um bairro, problemas sociais. Nós temos lá, tem africanos, brasileiros, asiáticos, indianos, e tem lá também timorenses. Sim, sim. E então a situação também tem várias situações diferentes. Um bairro que anos anteriores, as pessoas sabem que o que acontece em Casal de Câmara. Alguns anos anteriores identificam Casal de Câmara como Bósnia. No mês passado, a greve do metro. Então, quando saí do trabalho, tinha apenas um táxi para casa. Quando cheguei no táxi, chamei o senhor e disse assim: irmã, onde que mora? Ele disse que é bairro Casal de Câmara. Depois ele disse: na Bósnia. Eu não sabia que era, chamava assim, mas está tudo confirmado na internet, que é Bósnia. Porque tem várias etnias que as pessoas não respeitam ninguém, mas cada um vive a sua liberdade, que não pensam para outros que estão ali ao seu lado. Música altas, e depois tem drogados, tem são realidades sociais muito exigentes. E nós ali moramos no 3º andar, até agora, graças a Deus, nós estamos muito bem. Elas assim, se alguém chega ali, onde que moram as irmãs? Elas sabem onde que moram as irmãs. E não temos portão de entrada, porque destruíram todos. As luzes das escadas tiraram todos, corrimãos estragaram, mas graças a Deus, no ano passado, os moradores assinaram uma carta, enviou para o presidente, senhor Marcelo, sim, e depois esta carta devolveu e prometeu que ia fazer obra. Então, no mês de dezembro de 2001, começou a fazer obras. Graças a Deus está tudo pintado. Só que na porta de entrada principal, meteram aquele parafuso para meter chave, ou cadeado, não é? Pronto, o senhor veio distribuir todos os moradores receber uma chave. Para quando entra no prédio, pode abrir. No dia seguinte, já tiraram aquela parafuso para não poder mais meter. Então, assim fica com nova. Os elevadores estragaram, mas este de qualquer lado, o bairro social tem o mesmo problema. Sim. Moramos lá até agora. Fizemos também 25 anos da nossa presença no bairro no ano passado, 2021. Que graça, irmã. Sim. Uma graça. A gente vai falar mais sobre essa realidade social. Ali tem alguns testemunhos. Alguns pontos que vocês podem abordar. Sim. Isso. Temos algumas reflexões da nossa comunidade que queremos... Nós temos muito, minha gente, muito para saber sobre esse instituto, sobre o trabalho que as missionárias realizam, porque realmente é um trabalho desafiador, mas que com o amor, com jeitinho, né, com paciência, elas vão chegando um a um do bairro e sendo presença de Cristo, sendo sinal de esperança para esses que tanto necessitam. Eu agradeço você, que é benfeitor desta obra Canção Nova, que também nos permite chegar a tantas pessoas, né, a ser presença para tantos idosos, para tantos acamados, para tantas famílias, para as pessoas que estão em instituições prisionais,
Nós agradecemos muito a sua ajuda. E eu convido você também a aceder mais programas, né, como este que nós estamos aqui a falar, com diversos temas. Aceda ao YouTube, Canção Nova Portugal, e você também vai poder ver novamente esse programa, conhecer esse instituto. Quem sabe Deus não tem um chamamento para você, rapaz, para você, rapariga, para você, uma senhora, que possa também ajudar na evangelização. Vamos então para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta ao programa Manhã Viva, de modo especial acolhendo aqui nos nossos estúdios a irmã Maria Mendes, missionária, servas do Espírito Santo, que desenvolve um trabalho social maravilhoso, né, lá na Grande Lisboa. Irmã, a senhora já falou um pouquinho do carisma, dos fundadores também, da presença de vocês em Portugal. Há algo que distingue vocês do que vivem outros institutos missionários? Eu não sei se distingue ou faz diferença com Sim. os outros missionários, que vivemos nas comunidades internacionais. Eu só dar um exemplo concreto. Neste momento, na nossa região, Espanha e Portugal, temos 9 nacionalidades. Eu posso dizer esta nacionalidade: Zâmbia, Argentina, México, Portugal, Espanha, China, Índia, Indonésia e Timor-Leste. Sim. E isto que assim, nós vivemos porque isto é o desejo do nosso fundador. Isto que depois vem os desafios. Quando vivemos comunidades internacionais, não é simplesmente colocar as pessoas de diferentes nacionalidades juntos, não. Temos uma longa formação para saber aceitar a outra e o que o meu é mete ao lado, para fazermos esta comunhão, para conseguirmos testemunhar a nossa entrega a Deus, este Deus que nos chama, nos ama e nos enviou, porque Ele nos acompanha. Então nós temos uma longa formação para assumir que logo que dizer que sim, Senhor, sou missionária, servo do Espírito Santo, significa ao longo da nossa formação nós já sabemos, temos a assumir todas as consequências que vai acontecer na missão. Por isso, as pessoas estranham, mas como é que de 3 irmãs de 3 continentes diferentes, porque como é que isso é possível? Para Deus é tudo possível, porque nós temos uma formação, nós temos carisma, rico de carisma e espiritual, toda irmã sabem isso, então nós temos este que faz diferença com outras congregações. Então, porque dedicamos a nossa vida a Deus através do testemunho da vida comunitária, da oração e do apostolado. Procuramos ir àqueles que mais precisam de nós, especialmente os pobres, as mulheres marginalizadas, Sim. os imigrantes, os refugiados. Cada país nós temos de descobrir qual é a situação mais urgente. A nossa congregação continua a abrir outros lugares que ninguém quer ir. Em 2017 abriu em Grécia. Também nós temos uma irmã que foi morta no Sudão do Sul, que no 2017 a irmã era médica, diretora de todos os hospitais no diocese, Sudão do Sul, irmã da Eslováquia. À noite levou os doentes para o hospital, na volta, no caminho, apanharam um tiro, levou para Quênia, mas depois não salvou. Porque isto que é o nosso carisma espiritual da nossa congregação, porque quando temos medo sim, mas nós não podemos esquecer que Deus está sempre ao nosso lado, para nos proteger. Sim. Irmã, fale para nós também um pouquinho do trabalho que você desenvolve no bairro social Casal de Câmara e na paróquia de Santa Marta e também no Centro Social e Paroquial São Nicolau. Ou seja, o trabalho que a irmã desenvolve lá é gratuitamente como assistente social, não é? Em Casal de Câmara, os trabalhos que realizamos, eu vou fazer um resumo, que é promoção humana, pastoral catequese, grupos de oração, aula de religião moral. 2 irmãs estão a dar aula nas escolas, também é gratuitamente, pronto. Pastoral dos imigrantes, pastoral juvenil e depois também temos acompanhamento às famílias carenciadas dentro do bairro. Muitas vezes as irmãs que estão lá no bairro, eu estou fora, nós todo dia temos que ir trabalhar em Lisboa. As nossas irmãs, nós podemos ter um plano, mas este plano nunca aconteceu como planeamos, porque sempre surge alguma situação mais urgente que temos de assumir, temos de resolver. Se
levar um idoso para o hospital, ou só ir ao velório, ou porque as crianças estão ali, os pais estão no trabalho, tem que acolher por enquanto. Tem muitas situações diferentes que nos desafiam, que estamos lá. Isto em Casal de Câmara. Enquanto São Nicolau, eu trabalho em São Nicolau, Centro Social, Paróquia São Nicolau, não é gratuito, eu trabalho como assistente social, sim. Só que nós chamamos voluntário da caridade, porque nós temos irmãs lá, temos uma irmã da China, que vive em outra comunidade, Odivelas, e outra da Indonésia, e também mais outra timorense, que cada irmã tem um dia de trabalho a acompanhar os jovens que fazem voluntários lá. Centro Social, Paróquia São Nicolau, neste momento, depois de chegou a pandemia, neste momento, todas as semanas distribuímos 150 cabazes semanal, que cada cabaz composto com 25 euros preço. E depois distribuímos o cartão pré-compra para as famílias carenciadas e distribuímos o almoço e o jantar para os irmãos sem abrigo, segunda a sexta. Então nós temos, todos os dias, temos 3 equipas diferentes para poder preparar tudo isso. Primeira equipa compra o pão, que é alguém do centro que vai comprar o pão no Pingo Doce. A equipa, quando chega, a equipa consiste em 3 pessoas. Corta pão, mete queijo, mete fiambre, começa a distribuir esses irmãos sem abrigos para o almoço, 120 estão inscritos. Distribui meio-dia até meio-dia e meia. Depois outra equipa chega 1h30, prepara o jantar frio. Por que dizer jantar frio, jantar quente? Jantar frio porque a comida que vem de restaurante, mete no saco individual, as famílias vêm receber para aquecer em casa, sim, que tem em casa. Isso nós chamamos de jantar frio. Sim. E depois jantar quente, outra equipa voluntária, que depois de terminar a distribuição de jantar frio, coloca a comida na estufa para aquecer. Depois à noite, outra equipa da Irmandade, dos senhores da Irmandade na, sim, Baixa, e vem para distribuir equipas sem abrigo para da noite. Esta atividades desde segunda a sexta, todos os dias. Também temos apoio mensal, 90 famílias. Isto antes da pandemia, quando chegou a pandemia, aumentou, que na pessoa do senhor padre Mário Rui Leal, sim, Pedras, é pároco prior da paróquia São Nicolau. Muitas pessoas anônimas que estão a apoiar estas famílias carenciadas. Graças a Deus. Isto que nós chamamos voluntário da caridade. Lá mesmo na paróquia, se vocês visitam o site da paróquia São Nicolau, tem lá site da paróquia que escreve voluntário da caridade. Depois tem todas as atividades, o que faz na igreja lá, São Nicolau. Isto que fazemos, Casal de Câmara e também de São Nicolau. E agora, como, resumidamente, com estes trabalhos, como servo do Espírito Santo, nós temos também os desafios. Rapidamente, eu vou falar alguns desafios. Hoje, as mudanças são muito rápidas. Para acompanhar o tempo, é necessário discernimento constante e disposição a aprender coisas novas. Nós não podemos ficar colada, o meu programa é assim, tem que ser assim. Não, nós temos todos os dias, temos adaptar o ritmo do tempo e do acontecimento, para aprender sempre. Isso que é o nosso fundador, não é? Eu já falei, primeira parte, que saber ler os sinais e acompanha com o discernimento constante. Nós não podemos, que eu faço isso porque eu quero, não. Nós temos que ver qual a situação mais urgente. Este é um grande desafio para nós que estamos a trabalhar no campo da missão com os pobres. Ler a realidade de cada povo, de cada situação, de cada acontecimento. Sim. E agora, as dificuldades que nos são confrontadas no dia a dia ajudam-nos a crescer na fé, na missão e na caridade. Para as pessoas que as irmãs não têm medo quando têm desafios. Não, esses desafios nós precisamos enfrentar para ajudar-nos a crescer, ser mais madura, ter mais coragem para enfrentar essa. Se nós estamos trabalhando com os pobres, nós não podemos ter medo, porque nós temos que ter a nossa presença como leva a esperança para aquelas que não têm mais a esperança. Isso que nós queremos fazer. E também temos que saber que o Cristo está sempre ao lado dos pobres. Ocupa os pobres, ocupa o lugar do centro do Cristo. Esta missão que estamos... E lembrar que Cristo está no outro, né? Está no pobre, está no rico, está no indonésio, está no chinês. Cristo é o nosso irmão. Agora, a senhora deve lembrar aí,
creio que nem está aí nesse papel, porque a senhora deve ter um coração cheio de testemunhos, de pessoas que ajudam. Partilhe conosco, então, alguns testemunhos diante dessas realidades que vocês vivem lá. E agora, isto, porque eu tenho que ler mesmo que uma reflexão não é minha, é da nossa comunidade. Estamos lá na comunidade que vemos que celebramos 25 anos no bairro Casal de Câmara. E também tem ligação com o trabalho que estamos a trabalhar ali no Centro Social Paroquial São Nicolau. É um testemunho? Testemunho, mas um testemunho nós fazer como a nossa reflexão. Reflexão da comunidade. Depois a senhora vai contar aí um testemunho que vocês viveram. Sim, claro. Tá bem? Assim, nós sentimos servir os irmãos mais pobres. Estamos a servir Cristo que nos ama, que nos chama e que nos envia a esta missão. Porque sabemos que Cristo esteve sempre ao lado dos pobres e desprotegidos na sociedade. Deus já sabe isso, não é? Quando testemunhamos o seu amor misericordioso através de atos de bondade, compaixão e justiça, abrimos o caminho para a mensagem de um Cristo que nos ama e acolhe a todos sem distinção. Nós não podemos dizer, tu és muçulmano, tu és de África, tu és... Não, todos são iguais. Nós sentimos que é o próprio Deus quem nos chamou e chama diariamente a porta através de tantos rostos, histórias e pessoas. Somos disponíveis ao amor que nos bate em cada momento. Missão é vida, é a nossa vida, é a vossa vida, também canção nova. A vida que sabemos ser e doar no anúncio de um evangelho vivo. Somos em cada passo testemunhas de um Jesus que quer habitar na simplicidade dos nossos corações, sem dúvida. Damos a vida todos os dias sem horários, sem planos. Eu me ensinei no início. Damos-nos tantas são as vezes em que deixamos os nossos planos porque Deus nos chama através de uma história. Você diz, agora eu tenho que ir fazer compras no Lidl. Não chega nem um minuto, bate a porta, irmã, porque o meu avô está mal, ou a minha mãe caiu na rua, ou o meu filho está a chorar de fome. Cada situação que vem bater à minha porta. Caminhamos na certeza de que chegamos sempre onde Ele nos espera. Isso temos certeza absoluta. E ainda que o dia seja longo e muitas sejam as histórias de vida que nos chegam e nos fazem participantes e muitas vezes sejam as lágrimas o que partilhamos uns com os outros. A resposta é sempre a mesma. Sim, Senhor, estamos aqui, leva-nos onde queres que estejamos. O nosso fundador, quando fundou as nossas congregações, disse, vai ao lugar que ninguém quer ir. Isso não quer dizer que as pessoas não querem ir Casal de Câmara, isso, fora disso. Mas nós podemos dizer que, se não estamos lá, não sei quem assumiria. Mas só para dizer que isto, nós queremos, eu vou partilhar uma experiência que aconteceu nesta sexta-feira, não, sábado. Eu e com outra irmã Maria Délia, nós fomos ali fazer compras. E quando regressamos, no bairro temos uma loja indiana. Nós entramos lá porque queremos comprar um saco de arroz. Somos asiáticos, comemos arroz. Quando queremos comprar o arroz, entrou uma senhora de graça negra, com um saco plástico azul na mão, vazio, e tem dinheiro 2 cêntimos na mão. Este chamou a atenção. A senhora foi lá nas batatas, tirou 2 batatas na mão, veio na caixa e disse assim, senhor, eu tenho só estes 2 cêntimos, mas eu preciso de 2 batatas. O meu filho, nós viemos de São Tomé, o meu filho tem problema na cabeça, tem um tumor. Então, o senhor indiano, com todo grande coração, disse assim, olha, leva 2 batatas, não precisa dar dinheiro. E a senhora ficou lá na porta. E as irmãs compram arroz. Eu posso ajudar a levar para a vossa comunidade. Ficamos sem jeito. Nós dissemos, não, temos jovens da catequese, vamos chamar para ajudar a carregar arroz. Eu falei com outra irmã, Maria Délia. Eu disse, Délia, leva a senhora para a nossa comunidade. Eu espero aqui os jovens. E a irmã Délia levou para a nossa comunidade, tem que arrumar. O que temos, não é? Temos a batata, arroz, massa, azeite. Nós arrumamos num saco
E depois temos algumas roupas. Estamos no inverno. Todo mundo, quantos casacos nós temos? A senhora com manga curta, porque vem de... Timor. Não, de São Tomé. São Tomé. Então, nós damos algumas roupas que temos que ter alguma coisa sempre na comunidade. Para resolver esta situação, a senhora levou. Depois, quando cheguei em casa, a irmã dela estava a contar que chegou um pouco tempo, terminou o dinheiro, está a ser acolhida numa família, mas não sabem até quando. E o menino começou a fazer os tratamentos. Isto nós temos que acompanhar até que ela conseguir viver, conseguir algum tratamento digno para este menino. Este é um exemplo concreto, mas todos os dias sempre tem uma história. E de vez em quando nós fugimos, criamos um caminho para fugir dessas histórias, mas não podemos, tem que estar lá aos momentos certos, nas histórias que chegam, batem à nossa porta. Esses são testemunhos reais que nós... Sim, irmã, como já falta um pouco tempo para a gente terminar e a senhora tem muito para partilhar, graças a Deus, a senhora pode falar, então, que mais pessoas podem ajudar, porque a senhora disse que tem aquelas pessoas que são voluntárias ali, que querem ajudar ali na paróquia, mas também vocês precisam de ajuda ali para poder socorrer a necessidade do povo de Deus, não é verdade? Sim. Então, as pessoas que puderem e quiserem ajudar, como é que elas fazem? Agora, primeiro eu queria, como estou desta entrevista, nós, irmãs missionárias do Servo do Espírito Santo, queremos agradecer ao Senhor Padre Mário Rui Legal Pedras, pároco da Igreja São Nicolau. Todo o apoio que material, quer espiritual, assim como toda a logística que nos permitiu o cumprimento do testemunho da nossa missão como missionária serva do Espírito Santo. É um espaço privilégio para a nossa congregação. Por isso, do fundo do coração, agradecemos ao Senhor Padre Mário Rui Legal. Enquanto os voluntários podem ir na página Paróquia de São Nicolau, lá tem uma página Quer Ser Voluntário, ou mandar um e-mail para geral@paroquiadesaonicolau.pt. Quer ser voluntário. Neste momento temos voluntários, já tínhamos do Brasil, dos Estados Unidos, de México, de Itália, e ainda neste momento, porque são estudantes, vêm e vão. E agora neste momento temos de Angola, de Timor, de China, de Portugal e de outros países, eu já esqueci, mas todos os dias, como precisamos 3 equipas, então temos equipas diferentes. E então os voluntários, eu agradecia que podia fazer inscrição, mandar um e-mail simplesmente para geral@paroquiadesaonicolau.pt. E depois pode ir lá no gabinete social, fazer uma entrevista comigo, que é como assistente social, e depois ver a disponibilidade, qual dia que podia assumir, porque são estudantes um pouco diferentes, depende os horários dos estudos. Mas nós queremos os voluntários que quando assumem têm que cumprir. Para nós não queremos sacrificar os nossos utentes, nós queremos que naquela hora de distribuição eles tenham receber a comida. Eles já têm bastante sofrimento que nós queremos aliviar, que nós não queremos também fazer mais sofrimento. É isso que queremos os voluntários. Irmã, nós temos aqui essa pergunta muito importante, porque o carisma de vocês é atualíssimo, não é? São as realidades que nós vivemos hoje, ainda mais nesse tempo pandêmico também, muitas pessoas a passarem por necessidades. Quais são as condições para fazer uma experiência vocacional na congregação das Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo? Estão abertas aos vocacionados. Sim, eu precisava esta pergunta. Assim, processo de formação da nossa congregação, quem quer ver, sejam bem-vindas. Primeiro, estudo, promoção vocacional, não é? E depois, segundo, comunidades vocacionais. E depois, terceiro, pré-postulantado e postulantado 1 ano. Este processo da formação. Noviciado 2 anos, no segundo ano novícia, experiência pastoral nas diferentes comunidades. E depois, quando termina 2 anos, fazer primeiros votos. Depois de primeiros votos, nós chamamos juniora, pode já enviar para as comunidades para fazer experiência missionária. Isso ao longo de 5 a 6 anos. Depois, já está tudo, que ali, que o lugar, então depois fazer preparação, votos perpétuos. E depois, quando fazemos votos perpétuos, começa a enviar as missões e continua a formação permanente.
se alguns jovens que querem entregar a nossa congregação, termina 12º ano, porque depois vem, se termina o universidade, tudo bem, mas eles, eu só tenho 12º ano, vem a mesma. Porque como os tempos, os sinais, nós vivemos dessa globalização, precisa também as irmãs que têm que saber ler sinais. Depois da formação, depois escolhem uma área e dizem assim, você terminou o 12º ano. Depois, como irmã, eu queria fazer comunicação social, ou fazer direitos, ou fazer assistência social. Eu estudei cá em Portugal como assistente social. Depois de vozes perpétuos, ainda por cima, depois de cheguei à missão, vê a necessidade, a prioridade da missão aqui em Portugal. Por isso, se alguém quer vir, e depois nós temos contatos que as nossas irmãs, Casal de Câmara, eu tenho aqui os nomes e depois eu vou deixar, não sei. Sim, a gente vai colocar no rodapé, vamos colocar no ecrã da televisão os contatos. Sim, contatos para que as pessoas e-mail, possam as pessoas, falar com vocês. E eu tenho aqui a mensagem final. Pode falar a sua mensagem. Mensagem final, não é? Já está na hora, não é? Pode falar com tranquilidade. Agora, a mensagem final eu cito da nossa Constituição e também uma mensagem do nosso Papa querido João Paulo II. Primeira Constituição da SSPS, Serva Espírito Santo. Na realização de nosso serviço missionário, esforçamos-nos individual e comunitariamente, em primeiro lugar, para dar testemunho de uma verdadeira vida cristã, marcadas pelo Espírito do Evangelho e animadas por aquele amor com que Deus nos ama. Empenhamos-nos em tornar manifesta a presença santificadora do Espírito Santo no mundo. Esta é da nossa Constituição. Cito a mensagem do Papa João Paulo II, no 1990. O Papa diz, nós, os cristãos, temos um compromisso de amor que aceitamos livremente com a chamada pela graça divina. Apesar da nossa fragilidade, esforçamos-nos por tornar o mundo mais unido e fraterno, praticando a justiça, ampliando-a com a graça da caridade, para permitir que todos os homens conheçam e amem o Deus único e verdadeiro. Papa João Paulo II. Muito bem, irmã. Quanta missão, hein? Uma missão grandiosa, graças a Deus. Então, nós contamos com as pessoas que querem conhecer mais, as missionárias, servas do Espírito Santo. Você pode entrar em contato. A irmã também aqui deixou um convite para aquelas pessoas que puderem e desejarem ser voluntários, né? Que também entrem em contato. Que você vai estar aí acompanhando o e-mail para poder se voluntariar, porque vale muito a pena. Irmã, agora a senhora também já leu a sua mensagem final, não é? Mas as irmãs, elas estão aí espalhadas, graças a Deus, né? Não só em Portugal, em várias partes do mundo. Nós espalhamos, missionários do Verbo Divino estão em 80 países, enquanto Servo do Espírito Santo estamos em 52 países. Verbo Divino tem membros 6.000 padres e irmãos, Servo do Espírito Santo mais do que 3.000 irmãs, e terceira congregação missionária Servo do Espírito Santo Adoração Perpétua, que é contemplativa, tem 400 irmãs. Porque, por exemplo, Verbo Divino, Servo do Espírito Santo é nosso, depois a Adoração Perpétua. Estas irmãs de Adoração Perpétua está a rezar 24 horas pela nossa missão e Verbo Divino. Também por todas as pessoas que caminham conosco do campo da missão. Neste momento, estas irmãs estão a rezar por nós. Que bênção! Então, no mês de janeiro, as irmãs reuniram em Roma para fazer o seu capítulo geral, né, para repensar, para ler as realidades do mundo e para responderem a essas necessidades. Então, obrigada, irmã, pela sua presença, foi muito bom tê-la aqui, dar a conhecer um pouquinho mais sobre a vossa congregação. Obrigado a si que nos acompanhou, né, que ficou entusiasmado com essa doação de vida das irmãs. Você também é convidado a ajudar essa obra de evangelização. Um grande abraço, continue com a nossa programação.
Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.